Que alegria estar com vocês mais um dia. Eu sou César Timóteo e este é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que este tempo meditando na Palavra de Deus seja transformador para nós, que a Palavra da Verdade nos inspire a viver cada dia mais perto do nosso Senhor e cada vez mais alinhados à sua vontade. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12 da Carta de Paulo aos Coríntios. E aqui o apóstolo trata de um tema muito relevante. Ele quer nos ensinar sobre a importância da unidade da Igreja de Cristo. Ele começa o capítulo falando um pouco sobre os dons espirituais, discorrendo sobre a diversidade no serviço dos cristãos em relação ao reino, enfatizando, contudo, que o Espírito que concede e opera todos os dons é o mesmo, o Espírito Santo. Acompanhem comigo a leitura dos versos 4 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É importante meditarmos nesse assunto, porque percebemos que a igreja de Corinto passava por um momento em que precisava entender que em Cristo foi chamada a união. Parecia haver ali naquela comunidade cristã algumas questões a serem corrigidas, especialmente sobre o entendimento dos dons espirituais, mas também do papel de cada crente na obra de Deus. Alguns poderiam estar se achando mais importantes que os outros por julgarem que o seu dom era mais essencial ou especial do que o serviço do outro. Na cidade de Corinto, imperava a exploração de uma minoria poderosa sobre uma maioria humilde de trabalhadores. E em uma sociedade tão hierarquizada, era difícil para os crentes entenderem que, conforme Jesus ensinou, no reino de Deus, todos são igualmente importantes, não havendo disputa de poderes. Aquele que deseja servir a Deus precisa se despir de qualquer tipo de soberba, de vaidade e de sensação de superioridade, considerando o próximo maior do que a si mesmo. Paulo deseja mostrar que dentro da igreja, esse tipo de diferenciação encontrada e praticada na sociedade não poderia existir. Para isso, ele recorre a uma analogia maravilhosa, comparando a igreja a um corpo e seus membros. E ele faz isso a partir do verso 14, dizendo desta forma: porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Desta forma, Paulo nos ensina que, como irmãos em Cristo, salvos por Ele, somos como os membros de um mesmo corpo, devendo, portanto, valorizar cada parte do corpo, trabalhando com cooperação e em plena sintonia. Assim como cuidamos do nosso corpo em todas as suas partes, da cabeça aos pés, assim também devemos proceder com os nossos irmãos em Cristo. Viver em unidade é praticar a comunhão. Devemos nos lembrar também que um membro fora do corpo não pode sobreviver.
Da mesma forma, o cristão fora da comunhão da igreja, sem o cuidado e o fortalecimento dos irmãos, se esfria espiritualmente, se enfraquece e morre. Por isso devemos nos atentar para não nos afastarmos do corpo de Cristo e para estarmos sempre unidos ao dono do corpo, que é Jesus, conforme o versículo 27 nos aponta, dizendo: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Viver em unidade é se preocupar com o próximo, é estar ligado a ele em amor, se alegrar com os irmãos que estão alegres, chorar com os que choram, ajudar os que sofrem e os que estão necessitados. Se os membros do corpo estiverem fortes e bem nutridos espiritualmente, todo o corpo se fortalece. Podemos concluir com os versículos 25 e 26, que resumem bem a lição da união da igreja. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Que sejamos membros cooperadores no corpo de Cristo, prontos a servir e a cuidar de nossos irmãos. Que a nossa união seja testemunho ao mundo de que somos do Senhor.